Boa tarde, Léo. São 16 horas e 8 minutos e está no ar mais um programa em Foque. Hoje estamos trazendo aqui a biomédica doutora Luana Mazo. Boa tarde, doutora Luana. Boa tarde, Luciana. Bom, hoje o nosso assunto é biomedicina, né? Hoje é o dia do biomédico, né, doutora Luana? Exato, dia 20 de novembro comemora o dia do biomédico. Isso, e por conta disso estamos aqui recebendo a doutora Luana para falar um pouco sobre essa profissão, né? Algumas pessoas, quando estão escolhendo uma carreira, ficam bastante perdidas com relação ao curso, o que melhor se encaixa ao seu perfil. Às vezes, a dúvida é tão grande que fica quase impossível de decidir. Para aqueles que gostam da área de saúde, em muitos casos, a incerteza gira em torno de dois cursos, medicina e biomedicina. Mas afinal, você sabe qual é a diferença entre eles e como é a sua atuação? É justamente no dia do biomédico comemorado hoje que trouxemos a biomédica doutora Luana Mazo para tirar as dúvidas, principalmente daqueles que fizeram o Enem, né? E ainda não se decidiram, né, por qual curso escolher. Doutora Luana, qual o foco do estudo do biomédico? A biomedicina, ela estuda de forma geral os exames analíticos preventivos e gera um diagnóstico por meio desses, né? Auxiliando sempre o corpo médico no tratamento da patologia. Então, assim, durante a faculdade, nós estudamos diversas matérias como anatomia, patologia, farmacologia, biologia molecular e parasitologia, dentre outras, né? Que contribuem à identificação das patologias e genes para estar desenvolvendo aí o tratamento e também a precaução dessas doenças, né? Há quanto tempo você é formada em biomédica? Eu formei em 2010, no final de 2010, eu adquiri meu diploma e fiz uma habilitação também em imagem na área de imaginologia na Universidade Estadual de Santa Cruz do Oeste, Ilhéus. Então, vamos falar aqui agora o porquê de escolher, né, a profissão biomédica. Na verdade, a princípio eu pensava em fazer medicina, mas eu acabei optando por fazer o vestibular na época por biomedicina, que também era um curso ao qual eu já tinha escutado a respeito, era um curso recente, assim, né, uma modalidade nova, que partiu das ciências biológicas e foram fazendo essas agregações e transformando em biomedicina. E me interessei, passei no vestibular, comecei a cursar, acabei me apaixonando pelo curso e pelas áreas às quais eu me identifiquei e acabei ficando aqui na biomedicina e desisti da medicina. É normal, então, doutora Luana, uma pessoa que queira fazer medicina, fique nessa confusão assim entre biomedicina e medicina. Geralmente quem faz biomedicina antes de conhecer o curso se interessa primeiro pela medicina? Não sei com relação a todos, né? Cada um tem uma aptidão mais. Mas quando eu fiz o teste vocacional, que inclusive vale ressaltar que é uma coisa que te orienta muito, te ajuda muito quando você ensina, quando você termina o ensino médio, para identificar qual é a área que você tem mais aptidão. E ela condiz com todas essas áreas que incluem tanto a medicina quanto a biomedicina. É uma busca, Sim, assim, que o biomédico ele acaba ficando mais atrás dos holofotes, não tem tanto aquele contato direto, a não ser no momento da coleta, mas ele acaba não tendo aquele contato direto com o paciente, ele trabalha por trás, né, dali dos holofotes, mas ele é fundamental no diagnóstico das doenças. Então, o estudo pelos micro-organismos, a visão da microscopia me deu uma visão macroscópica. Sim, de ter o interesse mesmo pela biomedicina. Então, quando você entra no curso, você acaba até se encantando por esse lado, né? Exatamente. É o que aconteceu comigo. Então, vamos falar agora para quem está em casa, até para as pessoas que fizeram o Enem, né, que a gente teve aí recentemente. Qual a diferença, então, entre a medicina e a biomedicina? Embora muitos achem que se trata de cursos similares, né, ou até mesmo concorrentes, e vale ressaltar isso, porque as pessoas confundem muito. Hoje em dia nós temos que ter a noção e a visão de que os profissionais da área da saúde, eles são multidisciplinares e eles fazem parte do diagnóstico de uma forma em geral. É muito importante você acompanhar desde o início da patologia, dos sintomas, até o desenvolver da doença, o diagnóstico, o tratamento, a prevenção. Então, nós todos contribuímos como um todo para a medicina e, às vezes, soa essa impressão de concorrência que eu acho que é importante quebrar esse mito, né, dentro da área da saúde. É porque, assim, na área da saúde tem uma equipe, né? Exato. Inclusive, existe até o mito de concorrência também entre a enfermagem e a medicina. Isso. Então, assim, o interessante é sempre deixar claro que a equipe é que forma o todo, né? E que trabalha... barreiras, né? Sim. Acabar com
com essa visão que as pessoas acabam tendo. Então, os médicos e biomédicos, eles atuam em mercados de trabalho complementares, trabalhando juntos para a melhoria da qualidade de vida, prevenção, diagnóstico e tratamento, como falamos. Porém, a diferença entre a biomedicina e a medicina começa no foco. Enquanto o curso de medicina ela prepara os profissionais com foco prático na cura direta das doenças e restauração da saúde, eles atuam principalmente em hospitais, e o curso de biomedicina ela prepara os profissionais com foco no estudo, investigação, pesquisa das doenças para atuarem principalmente em laboratórios. Então são campos diferentes e tem espaço para todo mundo, né? Então, no caso, vocês atuam em campos separados do campo de medicina. De forma complementar. Pelo que eu vejo aqui, não sei se eu estou correta, vocês trabalham mais na prevenção, então, no diagnóstico. Na identificação da patologia. Sim. Então, existe uma relação entre as áreas, né, de biomedicina e medicina? Em relação ao cotidiano dessas profissões, as atribuições do médico e do biomédico, elas são bastante distintas. Enquanto o médico ele atua principalmente atendendo os pacientes e diagnosticando sintomas e prescreve medicamentos, realiza intervenções cirúrgicas, né? O biomédico ele atua principalmente coletando amostras biológicas e realiza esses exames laboratoriais, levando ao diagnóstico e também na área de pesquisa, como nós citamos aqui agora. Sim. Então, uma pessoa que quer ser biomédica, né, está aqui ouvindo o nosso programa, se interessou, quais as características que ela deve ter para ser um bom biomédico? Luciana, eu acredito que, na verdade, todos os profissionais eles têm que ter um pouco dessas características que eu vou citar. Isso vale não só para a área da biomedicina, sim, mas para todos os profissionais em comum, né? Sim. As características, sim, para ser um bom biomédico, ele principalmente inclui o espírito de colaboração e solidariedade, né? Ser proativo, atento às novas descobertas, se atualizar sempre que possível, ser eficiente, perspicaz e principalmente ter amor e dedicação ao que se faz. O que hoje a gente encontra na realidade, no dia a dia, nas clínicas e hospitais, acredito que os ouvintes que também estiverem compartilhando conosco essa tarde de informação, eles também vão estar cientes disso. Nós temos hoje, infelizmente, um quadro no comércio que a gente encontra uma falta de humanização no tratamento. Sim. Então, o que a medicina hoje e os hospitais, a gente busca, a visão de todos os profissionais da área da saúde é humanizar cada vez mais esses tratamentos para que a gente possa oferecer um conforto ao paciente, que o paciente ele já chega doente, né? Dificilmente ele vai só para fazer uns exames de rotina, então ele já vem até a gente fragilizado. Sim. E se ele se depara com uma pessoa que não tem amor, que não tem dedicação ao trabalho, ela já trabalha insatisfeita. É verdade. E ela acaba levando isso para o paciente também. Então, o que eu mais busco, assim, dizer e tentar passar para os estagiários que conosco fazem estágio no laboratório onde eu trabalho, é que eles tragam o amor da profissão, a dedicação da profissão para o dia a dia, para a rotina, que é muito importante. Assim como você falou, em qualquer profissão você tem que ter amor pelo que você está fazendo, porque senão não adianta, né? Não vale a pena você trabalhar em um local até mal-humorado, tratar as pessoas mal, principalmente quem está doente, que está precisando de acolhimento, né, doutora Lona? É verdade. Quais são os campos de atuação do biomédico? Olha, os campos principais de atuação é análise clínica, acupuntura, biossegurança, estética, embriologia, reprodução humana, genética, microbiologia, saúde pública e toxicologia. É um campo bem amplo, são áreas assim que podem ser muito exploradas, né, por todos nós, então nos permite trabalhar com diversificação dentro da área. Eu não conhecia todas essas modalidades, no caso até estética pode trabalhar, no caso em pesquisas com cremes, essas coisas assim? Nós podemos, assim, na verdade, cada um tem o seu lugar, como a gente citou anteriormente. Existe o farmacêutico que ele faz a manipulação dessa parte dos cremes e tudo. Nós trabalhamos na área da estética, que ela está regulamentada pelo Conselho Federal de Biomedicina, essa possibilidade de inserir o biomédico fazendo os exercícios dos procedimentos estéticos. Então, todas aquelas práticas, exceto cirúrgicas, né, bem como a inclusão no mercado de expansão, a atuação do biomédico na estética, ela é uma realidade comprovada cientificamente dos métodos e técnicas utilizadas. Ela desenvolve e aplica os tratamentos para as disfunções dermatofisiológicas corporais, faciais,
envelhecimento fisiológico relacionado à derme e seus anexos, tecidos adiposos e metabolismo. A gente pode citar assim de uma forma mais esclarecedora os preenchimentos, né, labiais, as técnicas butolínicas, né, dentre outras coisas, procedimentos que são realizados de criolipólise, né, que está muito assim, as pessoas hoje, elas buscam, graças a Deus, tem cada vez se conscientizado mais a ter uma qualidade melhor de vida e a cuidar de si, não só da doença, mas como da parte estética. Então, cada vez tem sido muito inovador essa área da biomedicina na estética e a busca das pessoas também pela estética. Então, ela acaba resultando aí em cuidar da saúde, do bem-estar, da beleza do paciente, levando os melhores recursos da saúde relacionados a seu amplo conhecimento para o tratamento e recuperação dos tecidos e organismo como um todo. No caso, os campos de atuação você escolhe quando está dentro da faculdade ou após se formar? Dentro da faculdade, eu não sei com todos como aconteceram, mas comigo é interessante que a cada semestre você tem a oportunidade de conhecer disciplinas diferentes. Então, Sim. Você vai se apaixonando por cada área e no final você está assim, o básico, digamos assim, o feijão com arroz, usando uma linguagem mais direta, do biomédico é análises clínicas. Mas o que vai fazer o seu diferencial é a área por qual você vai optar. Então, no último ano da faculdade, você tem a oportunidade de escolher uma habilitação e dedicar a ela. Então, você pode partir para um desses campos que você se identificou dentro da faculdade e direcionar. Nós temos uma visão geral como um todo da biomedicina, mas nos últimos semestres é que você direciona mais o seu campo de estudo. O seu campo de estudo. Entendi. Exato. Porque, no caso, eu mesma me formei em comunicação, né, pela UESC, e lá a gente já sai habilitada em rádio e TV. A gente não tem a opção de escolher, por exemplo, eu gosto muito da área de rádio, então eu me formei na área de rádio, estou tranquila. Mas tem gente que quer fazer, por exemplo, publicidade, fotografia, então a gente não sai habilitado, apesar de ter as matérias, né? Aí por isso que eu fiz o questionamento, porque para quem quer se habilitar em outras áreas tem que fazer outros cursos por fora. A gente sabe que as pessoas têm que estar sempre se especializando, né? Pode, na verdade, algumas dessas matérias que eu citei, que você pode atuar, é necessário você fazer um curso de especialização. Outras você já sai atuando, mas algumas delas, como por exemplo, se você vai atuar aí na parte de estética, é interessante que você faça um curso de especialização nessa área de estética, né? Sim. Toxicologia, a mesma coisa, o perito criminal, por aí vai, né? Porque também está sempre tudo se atualizando tanto que a gente tem que estar sempre buscando novas informações, né? Trazendo as novidades. Bom, são 4h21, a gente vai para um pequeno intervalinho aqui. Já estamos de volta hoje com a doutora Luana Mazo, falando sobre a biomedicina. Fiquem ligadinhos que já estamos de volta. Hoje estamos aqui, né, com a convidada a doutora Luana Mazo e estamos falando sobre a biomedicina, né, que é uma profissão aí que nem tanta gente conhece. Então estamos aqui tirando as dúvidas para você que fez o Enem aí e está interessada, né. Estamos aqui com a doutora Luana e vamos continuar falando sobre a biomedicina. Doutora Luana, é difícil encontrar estágio na área? Olha, depende muito da área que você está optando por estagiar, mas hoje em dia, pela vasta área de atuação do biomédico, é possível você encontrar, porque você consegue estágios em clínicas, em hospitais, em laboratórios, então você tem um amplo campo para atuar. Vai depender muito do direcionamento. Nós, no laboratório mesmo que eu trabalho, a gente recebe estagiários das faculdades, porque eu acredito que é uma forma também de você facilitar, incentivar e até conhecer futuros profissionais que podem vir a trabalhar com você. Serem colegas de trabalho, exato, né? Então, quando a gente tem uma pessoa estagiando, que você vê o compromisso dela, a responsabilidade, a ética profissional, você já vê nesse estagiário um futuro colega de trabalho que você pode estar inserindo na sua equipe. Sim. Então, é importante abrir essas portas também para poder conhecer mais o profissional. É interessante para ambas as partes, porque é uma parte obrigatória Sim. do curso, né? Que nós temos um ano obrigatório de estágio curricular. E também é uma forma do empresário estar conhecendo o estagiário que pode vir ser um funcionário. Até porque um aluno que estagia, quando ele sai da faculdade, ele já sai mais pronto, né? Já sai mais experiente para o campo de trabalho, né? Exato. Isso que você falou, Luciana, é uma coisa muito importante, porque as pessoas têm que ter a noção hoje, têm que ter o conhecimento de que o mercado ele está extremamente competitivo.
Então, o que faz o seu diferencial, além da sua área de atuação, é a sua proatividade e a forma como você vai atuar dentro da empresa. E isso é de extrema importância, porque muitas vezes o estagiário diz assim, não, é só o estágio da faculdade. Aí não tem uma postura relevante, você já vê que aquele profissional, futuramente, como ele vai ser um administrador ou até mesmo um biomédico que lidera uma equipe, se ele não tem mais o respeito da equipe. É então verdade. É importante desde o início você construir essas relações com os donos da empresa para estar abrindo espaços e também não fechar as portas para os próximos que estão saindo da faculdade, né? E isso voltamos a falar que é em qualquer área, né? Você que está ouvindo a gente, está fazendo faculdade, está no seu estágio, valorize inclusive o aprendizado, porque o estágio é a parte que você tem para aprender, né? E para errar também. Então, assim, você que está fazendo estágio, aproveite esse momento para estar abrindo portas, inclusive, para um futuro emprego, né, doutora Luana? Exato, exatamente. Bom, você falou que a sua habilitação é em imagenologia, né? E qual é possível atuar com essa habilitação? A imagenologia, ela também te dá vários campos. Você pode atuar em clínicas, hospitais e setores que tenham imagem presente na rotina, mamografia, raio-x, ressonância magnética, densitometria óssea, tomografia, ressaltando que fazemos posicionamentos, incidências de imagem, controle de qualidade dos mesmos, mas não fazemos laudos. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito ao biomédico imaginologista, ele lauda? Não. Só quem pode dar o laudo da imagem é o médico radiologista. Sim. Como, por exemplo, nós temos um médico cardiologista que ele é um médico cardiologista e faz consultas, mas ele não é habilitado a fazer um ecocardiograma. Ele não pode, né? Tá realizando esse procedimento. Então, só quem é o ecocardiografista que pode. O mesmo trata com a biomedicina. Nós temos essa habilitação para posicionar o paciente, para avaliar essas incidências, fazer o controle de qualidade, né, dessa imagem, dos posicionamentos, mas nós não podemos laudar. Só o médico radiologista é quem lauda. Entendido. Qual a atuação do biomédico em relação à saúde pública no Brasil? A biomedicina, ela desempenha um papel de grande importância na saúde pública do Brasil. O profissional biomédico, ele atua em pesquisas que podem fornecer dados desde o diagnóstico até a descoberta científica para a cura e prevenção dessas doenças, e também que até hoje devastam a população em geral, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento das vacinas, né? Antigamente, era muito comum você ver uma criança com catapora. Hoje em dia, você quase não vê, porque já tem a vacinação. Então, é um método de prevenção dessas doenças. Então, Sim. A gente trabalha na frente desse desenvolvimento. Então, na verdade, a biomedicina ela é um suporte que a saúde pública necessita para trabalhar sempre com mais segurança no campo da descoberta, prevenção, tratamento e diagnóstico de determinadas doenças. Então, no caso você está falando aí, né, sobre a descoberta, prevenção e tratamento das doenças. Então, é muito importante a pesquisa, né, para a biomedicina. Sim, a biomedicina ela é mais voltada para as importantes pesquisas acerca das doenças humanas, procurando também os fatores ecoepidemiológicos, né? Desenvolve um papel fundamental para as vacinas e as buscas genéticas pelas curas das doenças. O biomédico, ele pode prescrever, doutora Luana? Não, o biomédico não pode prescrever. Geralmente quem prescreve medicações são os médicos. A gente realiza os exames laboratoriais, entrega para o médico identifica a patologia e prescreve a medicação. Então a gente não pode confundir os papéis, até mesmo para cada um delimitar o seu espaço, que é importante respeitar a profissão do colega. Cada um tem o seu valor, né? Como a gente citou anteriormente. Sim. Então isso é importante. Eu não posso chegar você tá um exemplo. Eu tenho toda a capacidade de interpretar um diagnóstico laboratorial e dizer se o paciente ele está com uma leucopenia, uma leucocitose, ou ele está com anemia, mas eu não posso prescrever a medicação. Você vai tomar sulfato ferroso. Eu posso ter o conhecimento, mas eu não posso prescrever. Eu tenho que saber respeitar o meu espaço. Sim. E saber que só o médico realmente pode prescrever essa medicação. Até por questão de segurança do paciente, Exato, né? E no caso, ele pode lecionar? Sim, o bacharel em biomedicina, ele pode seguir carreira acadêmica, realizando mestrados e doutorados e assim também lecionando aulas em universidade. Então, após a conclusão do curso e a devida inscrição no Conselho Regional de Biomedicina, o profissional ele poderá lecionar em cursos técnicos, faculdades e universidades. Bom, muito bem. São 16 horas e 30 minutos. A gente vai mais aqui para mais um apoio cultural.
Daqui a pouco estamos de volta hoje com a doutora Luana Maso, falando sobre a biomedicina, tirando dúvidas aqui das pessoas que têm essa dúvida, né, doutora Luana? Sempre tem essa dúvida aí, a diferença entre a biomedicina e a medicina. E já estamos de volta com o último bloco do programa Enfoque. 16 horas e 34 minutos e estamos de volta com o último bloco do programa Enfoque. Hoje com a doutora Luana Maso e estamos falando sobre a biomedicina, né? Doutora Luana, o profissional biomédico, ele pode realizar a coleta arterial? Sim, o profissional biomédico ele está apto a realizar toda e qualquer coleta de amostra biológica, assim como a coleta arterial. Existem exceções que elas estão relacionadas no artigo 2, capítulo 9 da resolução número 83, que foi em 29 de 4 de 2002, que houveram algumas exceções que foram colocadas, que, se salvo engano, são as coletas arteriais feitas em UTI, em situações de quadro mais crítico, que geralmente ela é realizada pelo enfermeiro ou médico que está acompanhando o plantonista. O interessante é sempre que a gente vê que é sempre uma equipe, né? Trabalhando em prol de uma pessoa. Exato. Muito legal. No curso é mais cobrado a teoria ou a prática? O curso de biomedicina, ela tem sua grade baseada em praticamente 50% de teoria e 50% de prática. Estudar só a teoria em sala de aula, ela não dá aquela amplitude necessária, né? Por isso que é importante esse tipo de aula, a formação ela fica mais completa. Então não adianta o profissional ele saber tudo a respeito de uma mamografia, como um exemplo. Sim. E no momento de posicionar a paciente, que quando a gente faz uma mamografia, a gente faz geralmente 4 incidências, que é a crânio-caudal, a médio-oblíquo lateral, tanto direita e esquerda. Então, se você não souber fazer essas incidências com perfeição, pegar toda a massa, né, saber o nível de compressão para não causar tanta dor ao paciente. Então, assim, são coisas que na teoria você não consegue desenvolver. Sim. Então, por isso que o curso de biomedicina, por ele ser muito prático, a leitura de uma lâmina, não adianta você saber o parasita, conhecer sobre ele e a profilaxia, o tratamento e tudo, e não saber identificá-lo numa lâmina. Então é importante, a prática é totalmente importante dentro do curso de biomedicina. Acredito que todos os cursos da área da saúde é muito importante a aula prática. Para ter o contato, né? Inclusive, realmente é muito importante. No caso, você acha que a sua profissão ela é mais valorizada em outros países do que aqui no Brasil? Olha, na verdade, eu acredito que em outros países, algumas das nossas profissões como um todo, elas são mais valorizadas na questão financeira. Eu não digo tanto na questão da elucidação da profissão em si, né? Nós sabemos reconhecer os valores dos profissionais, porém, por questões econômicas, financeiramente, fora do país, costuma ser mais viável. Então, geralmente, quem forma um exemplo nos Estados Unidos, ele não sai com o título de biomédico, ele é preciso fazer uma especialização, uma complementação curricular na universidade. Então, a área da pesquisa e a área forense também, ela tem sido muito explorada. A perfusão extracorpórea, que também é muito conceituada e importante nos processos cirúrgicos, né? A principal tarefa dessa perfusão extracorpórea, para quem não tem o conhecimento, é bombear o sangue através de uma máquina de perfusão, que substitui o coração e o pulmão do paciente durante a cirurgia e mantém o paciente vivo. Uhum. Então é um trabalho muito interessante e tem sido muito utilizado nos Estados Unidos. E então lá é mais valorizado financeiramente, porque eles recebem um salário maior comparado ao nosso, até porque a moeda também é maior do que a nossa. Mas aqui a gente também tem um reconhecimento da profissão. Então, financeiramente falando, fora do Brasil, assim como a maioria, né, das profissões aqui, sim. Inclusive sempre que passa alguma matéria aí falando sobre profissões quando são fora daqui do Brasil, a gente sempre vê que a realidade financeira é diferente da realidade daqui. Uhum. Qual o recado que você deixa, doutora Luana, para quem está começando agora na área? Fiz meu Enem, escolhi, vou fazer o curso de biomedicina. Qual o recado que você dá para essa pessoa que está iniciando? O recado para os que estão começando na área da biomedicina é que os profissionais eles busquem se atualizar, se qualificar e empreender. Coloquem em prática o que de fato aprenderam na teoria, né? Tenham uma postura e ética profissional, possam ser espelhos, também incentivadores, colaboradores para passarmos uma imagem positiva do curso e dos profissionais que somos. Eu acho que isso é importante
Inclusive, tem acontecido alguns trabalhos nas redes públicas, né, alguns projetos sociais em que os biomédicos, eles desenvolvem o trabalho de estar falando um pouquinho sobre essa área de atuação do biomédico, a valorização do trabalho, né? Esclarece, então, assim, para o aluno que está ali no ensino médio, ansioso, sem saber em qual área vai atuar, e ele recebe essas informações, isso dá uma segurança maior. Sim. E também desperta o interesse, né? Pela profissão, que muita gente sai perdido, né? Sai caindo de paraquedas nas profissões, e isso te dá um direcionamento melhor. É porque tem profissões também que são mais, eu não digo nem divulgadas, mas são mais conhecidas, né? Por exemplo, advocacia, todo mundo sabe o que um advogado faz, o que um médico faz. Até a minha área, doutora Lona, quando eu falo assim, alguém pergunta, você é o quê? Eu sou comunicóloga. Mas comunicóloga é o quê? Tem gente que confunde até com psicologia. Acha que tem a ver com, você é psicóloga? Não, eu sou comunicóloga, sou formada em comunicação. Aí, às vezes, para poder encurtar o papo, eu falo assim, sou jornalista. Porque acaba encurtando mais. É verdade, eu acho que de uma forma geral, eu acredito, Luciana, que seria interessante, né, se todos pudessem ter acesso durante o período estudantil a essas informações. Sim. Assim, de cada profissão. E porque eu acho que isso enaltece e valoriza a profissão, né, da gente. Você fica mais direcionado, até se você tem uma aptidão maior ali por biologia e português, você já sabe que você deve ter química, você já vai tentar um vestibular mais direcionado para essa área. Se é matemática, física, química, você direciona mais. Então seria muito interessante se em todas as escolas fossem realizados esses trabalhos divulgando e falando mais sobre todas as profissões de forma geral, para as pessoas despertarem o interesse, né? E valorizar. Inclusive, porque tem muita gente também que começa numa área, por exemplo, eu vou fazer, vamos dizer que a pessoa escolhe a biomedicina, mas tem pouca informação sobre aquele curso. Então você começa a fazer e quando chega no terceiro semestre, por exemplo, você descobre que não é aquilo que você quer. Então, assim, seria bom realmente se fosse algo mais divulgado, porque a pessoa já começa aquele curso sabendo aonde ela está pisando, né? Eu já tive colega que ele fez o curso até o 6º, 7º período, já véspera de formar, ele desistiu e foi fazer outro curso de faculdade. Hoje, inclusive, ele partiu aí para a área de medicina, outros partiram para a área de música. Tem até um cantor que teve aqui na região há pouco tempo, que ele fazia biomedicina, foi até meu colega em algumas disciplinas e ele abandonou e foi para essa área, né? Então é interessante. Como assim também tem pessoas que formam e partem para atuar em áreas diferentes, que a gente antes da entrevista estava comentando aqui no eu tenho uma colega aí, ela não deve estar me ouvindo, porque nesse horário ela está em período de trabalho, né? Mas a Gilva é minha amiga, que ela é formada em biomedicina e ela acabou fazendo concurso e partindo para outra área. Não sei se por não ter se reconhecido realmente ou se por questão até financeira. Ela achou que era melhor partir para esse lado. Porque, né? Virou funcionária pública e tal. Bancária aí, cheia da grana, né, Gil? Brincando. Mas é isso aí. Eu acho realmente, como a gente falou aqui, que todas as profissões, principalmente aqui, vamos dizer, pelo menos aqui da região, os cursos que tem aqui para as pessoas se familiarizarem melhor, para buscar algo que é o que vai não durar pro resto da vida, que a gente sabe que você tem como voltar atrás, fazer um outro curso, mas acaba meio que atrasando o seu caminho, né? Porque você passa 3 semestres numa faculdade e descobre que não aquilo, tem que começar tudo de novo, né? Exato. No caso, para quem está fazendo biomedicina e quer fazer concurso público para perícia criminal, é algo viável? Olha, a perícia criminal é atualmente uma das áreas mais concorridas e certamente uma das quais mais chamam a atenção dentre muitos que atuam no campo da biomedicina, né? É uma atividade técnica científica para elucidação de crimes, quando houver vestígios. A atividade ela é realizada por meio de ciência forense, que é responsável por auxiliar na produção dos exames periciais e na interpretação correta de vestígios. E baseada nas ciências forenses, a gente tem química, biologia, geologia, engenharia, física, medicina, dentre outras, que despertam muito interesse. A questão da perícia criminal envolve, dentro da saúde pública, né, de análises clínicas, hospitais e dentro de um todo, assim, o Estado, ele
faz esses concursos e como você comentou agora, a segurança às vezes por um concurso público é muito importante. Tem pessoas que prezam por isso e tem aquelas pessoas que já têm aquele espírito concurseiro, né? Sim. Que sai da faculdade determinado, vou fazer o concurso para tal área. Então a perícia criminal é uma área muito boa e muito rentável também. Vale ressaltar que é bem rentável. Em São Paulo, Rio de Janeiro, nesses outros estados a gente encontra salários de biomédicos em peritos criminais de 8, 9 mil reais, então garante uma estabilidade, né? No caso, só pode fazer quem é biomédico para a parte de perícia? Não, tem todas essas áreas que incluem essa base forense, química, biologia, geologia, engenharia física, medicina, toxicologia, odontologia, então esses profissionais da área da saúde, eles podem fazer concurso para a perícia. Vai muito do que o edital está exigindo, né? A área de atuação. Às vezes sai edital na minha área mesmo. E, por exemplo, eu sou formada em comunicação, mas às vezes sai para relações públicas. A minha habilitação é rádio e TV. Então, muitas vezes eu também não posso fazer. Existem alguns concursos que acabam nos limitando, né? Sim. De certa forma. Então, isso é a importância de estar fazendo a especialização. Sim. Porque com a especialização você acaba abrindo mais portas, né? É um leque de opções, né? Um leque de opções, exatamente. É verdade. Doutora Lona, como você avalia o mercado de trabalho para o biomédico no Brasil? A gente já falou lá fora, né? Que a profissão é mais valorizada financeiramente. A gente falou sobre as habilitações do biomédico. Mas você acha que o mercado de trabalho aqui no Brasil para o biomédico é um mercado amplo, é bom? Atualmente, as principais oportunidades no mercado de trabalho da biomedicina encontram-se em laboratórios, clínicas e hospitais, né? Então, já a maioria dos profissionais do ramo, eles trabalham em laboratório realizando análise clínica e diagnóstico por imagem. Dependendo do campo que você atua, o salário é mais rentável, né? Partindo para o lado financeiro. Então é importante lembrar que no mercado de trabalho da biomedicina não existe um piso salarial nacional. Então o salário mínimo ele é recomendado e ele varia de acordo com o sindicato de cada estado e área de atuação. Então isso é bom frisar porque tem algumas profissões que a gente já tem um piso estabelecido nacionalmente. Sim. O biomédico ele não tem um piso nacional, ele varia de acordo com a área de atuação. Eu tenho colegas que moram em Rondônia, residem em Rondônia e na área do Amazonas, do Acre, que eles ganham um salário em média de 8, 9 mil reais. A realidade da Bahia já é um pouco diferente. Sim. Então, quando você parte para setores privados, você tem um piso salarial. Quando você parte para setores públicos, você já tem um outro piso salarial. E em cada região tem um sindicato e vai variar muito o piso. Inclusive lá para o lado de Rondônia, a maioria das profissões ligadas à área de saúde são mais valorizadas financeiramente, digamos assim. Por incentivo, né? Porque como é um lugar longe, eu tenho amigos que são daqui, inclusive. Eu tenho uma amiga daqui de Ilhéus que ela fez concurso público para Rondônia. Ela é enfermeira e ela está trabalhando lá. Justamente porque os salários lá são mais altos por serem locais mais distantes, né? E também até pela quantidade menor de formação desses profissionais que atuam na área, né? Aqui nós temos, por exemplo, a Universidade Estadual de Santa Cruz, que foi a qual eu me formei, que é a UESC, que ela forma constantemente turmas, então todo ano está colocando no mercado de trabalho 40, 50 pessoas. Sim. E essas pessoas atuam residem em municípios vizinhos, vêm para cá, mas de uma certa forma acaba sobrecarregando a região. Sim. Lá em Rondônia já tem um número menor de faculdades com curso de biomedicina, então acaba formando um número menor também de profissionais. E por ser um estado novo, emergente e com essa dificuldade da questão da distância que você citou e que vale ressaltar que é muito promissor, Sim. A área do norte é muito promissora, né? Então ela acaba valorizando mais o profissional. O salário acaba sendo um atrativo também, né? Para chamar. Se você parar para avaliar, principalmente a área da saúde, todas elas são mais valorizadas na região do norte. É verdade. Bom, doutora Lona, a gente está finalizando aqui o programa Enfoque hoje. Gostaria que você deixasse algum recado para nossos ouvintes. O espaço agora está aberto. Também, caso queira deixar o seu telefone de contato para mais alguma dúvida ou alguém que queira entrar em contato, o espaço está aberto agora para você. Eu queria agradecer, Luciana, a todos que estão nos ouvindo, né? Nos prestigiando essa tarde, que de certa forma a gente conseguiu contribuir um pouquinho Sim. com informação. Esse trabalho que a Ilhéus FM faz é um trabalho excelente. Eu queria te elogiar pelo seu trabalho e o da sua equipe aqui. E agradecer também por nos ter recebido aqui hoje, entendeu?
Eu, como comentei anteriormente, sou biomédica, eu trabalho no laboratório, na Central de Laboratórios do Brasil, e eu posso deixar meu telefone para contato caso alguém queira tirar alguma dúvida, sim. E estou à disposição, assim como outros colegas que também trabalham comigo, se houver espaço para a gente estar contribuindo, né, de certa forma com informação, eu acho que é muito válido. E já que você abriu esse espaço para comentar, eu queria só fazer uma ressalva que a gente está lá na nossa equipe, no nosso laboratório, trabalhando muito esse mês a questão do Novembro Azul. É importante. Que é muito importante. O Novembro Azul, no mês passado a gente trabalhou a campanha do Outubro Rosa, que foi a mamografia. Inclusive, tivemos um sucesso grande aí de números de mamografia e a gente fica muito feliz em saber que as pessoas estão cada vez mais se prevenindo, se cuidando, né, fazendo esses tratamentos. E aí mudou o mês, mudou a cor e a luta continuou com outra campanha que é o Novembro Azul, tanto na área do diabetes, que tem sido uma incidência muito grande em crianças, adultos, idosos, porque a gente sabe que a diabetes ela não é só hereditária, ela também é adquirida durante a vida. Então, os exames laboratoriais de diagnósticos complementares são de fundamental importância, a dosagem da glicemia, a glicose pós-prandial, a hemoglobina glicada, então tudo isso, insulina, dosagem de insulina. Então é importante ele estar realizando esses exames e também procurando um endocrinologista, né? E também a questão do câncer de próstata, que a gente realiza os exames laboratoriais de PSA, que são análises dessas frações, né, prostáticas, para ver se está tendo desenvolvimento de câncer ou não. E estimular que os homens acabem... Porque os homens têm muito preconceito, não é? É verdade. E vão ter um dedinho de prosa com um urologista. Então, vamos até aproveitar aqui que a gente tocou nesse assunto e falar para os ouvintes que estão em casa, a partir de que idade eles podem procurar o médico para fazer esse exame? Olha, exames de rotina, eu costumo dizer o seguinte: todas as pessoas de quaisquer faixa etárias, elas têm que estar fazendo os exames laboratoriais rotineiros. A gente não pode esperar aparecer um sintoma para se cuidar, porque hoje em dia a prevenção é o maior fator, né, que agrega valor dentro da saúde. Além de ser mais barata, né, do que a cura. Porque quando você descobre já, então, e costuma doer bem menos fazer um procedimento como uma mamografia, que a gente sabe que é doloroso um pouquinho para a mulher, que vai comprimir a mama. Mas qual é que dói mais? Você comprimir a mama por uns instantes e ter um resultado, ou você ter um câncer de mama, ter até que tirar a mama, evoluído, ter que fazer uma mastectomia, né, retirada da mama ou parcial da mama. Então, assim, é importante que todos estejam fazendo. A partir dos 40 anos é mais recomendada a mamografia, e o exame de próstata também a partir dos 50 anos. Eu acredito que os homens, eles não devam nem esperar isso. Mas se for para esperar, a partir dessa idade ele passa a ser obrigatório. Que é uma maneira de você estar se prevenindo, né? Então já tem aí pacotes que vendem aí exames junto com consultas, facilitando justamente para as pessoas terem acesso, né, a esses tipos de tratamento e de prevenção. Então, homens que estão nos ouvindo aí, você que tem mais de 50 anos, você já é obrigado a fazer o exame de próstata. Então, vamos acabar com esse preconceito, porque é a sua saúde que está em jogo e, de qualquer forma, a sua família agradece, né, Luana? Exatamente. A família fica feliz, porque ninguém gosta, né, de ter o pai doente, a mãe doente, nenhum familiar com alguma doença num século que a ciência está tão evoluída, né? Tecnologicamente, como também em outros fatores. Até uma das coisas que a biomedicina, eu gosto muito dessa área da biomedicina, é a descoberta dos avanços tecnológicos, justamente porque hoje a gente está sempre aprimorando e vivenciando a tecnologia. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu trabalhava com um aparelho semiautomático. Hoje no laboratório eu já trabalho com um aparelho automático, totalmente automatizado, que ele permite ali você processar 51 amostras em 1 hora. Então, assim, e você vê o avanço das coisas, que antigamente você fazia um exame de manhã, só conseguia pegar esse resultado no final do dia. E olha lá, né? Hoje mesmo, no local onde eu trabalho, o médico solicita ali um hemograma. Com 40 minutos você consegue entregar o resultado para ele, e o paciente dali mesmo já sai medicado, já sai solicitando exames, e isso facilita muito. Então a tecnologia, ela vem para contribuir, e a gente tem que usufruir o máximo disso, né? Com certeza. O meu recado
Mas esse fica aqui meu agradecimento para vocês e parabenizar vocês, sua equipe, pelo excelente programa que vocês realizam aqui na Ilhéus FM. Bom, muito obrigada pelo convite também. Para a gente é sempre gratificante, né, falar sobre assuntos, principalmente que a sociedade pouco tem acesso. Hoje em dia as pessoas ficam mais assim ligadas em questão de internet. Então, trazer para a rádio programas que tragam informação para as pessoas, para a gente é muito gratificante, né? Então são 16 horas e 54 minutos, estamos encerrando o programa Em Foque hoje. Amanhã estamos de volta, continue aí ligadinho na 105.9 na sua Ilhéus FM. Obrigada.